29, assim nos permitindo o Senhor nosso Deus. O tema da nossa mensagem é a advertência contra os anticristos. Ainda antes de prosseguirmos nesse sentido, no texto, lermos o texto, a definição bíblica de anticristo neste contexto de 1 de João não é simplesmente a aparição da pessoa do anticristo que de alguma forma nós queremos que há uma grande possibilidade de vir a ser um ser humano, certo? Paulo dizia que o espírito do anticristo já estava no mundo, aquele espírito de oposição a Cristo. Não só aquele que se opõe, mas aquele que toma o lugar de Cristo, aquele que toma o lugar que pertence ao Senhor. E nesse sentido, neste texto aqui de 1 de João, os irmãos vão ver que o texto mesmo define que o anticristo, ou os anticristos que o texto está a falar aqui, não seria só a pessoa do anticristo, outra vez, se nós entendemos que será uma pessoa física, mas sim, muito mais do que isso, todos aqueles que se tenham colocado no lugar de anticristo. Eu sei que é um pouco controverso, mas tem muitas pessoas que ao longo da história têm tomado o lugar que pertence ao Senhor Jesus Cristo, tentativas, ideias, ideologias às vezes. Pessoas que tomam um lugar de eminência como sendo eles pessoas chaves no mundo. E às vezes pessoas que até fazem o bem, mas na maioria delas pessoas que fazem o mal. Independentemente de fazerem o bem ou o mal, se tomam a posição de Cristo, ou se querem tomar esse lugar que pertence ao Senhor, por certo que é mal. Amém? Mas virão e aparecerão com uma ideia ou com uma posição boa. Daí, amados irmãos, que eu tenho definido várias vezes aqui, sei que causa de repente alguma dificuldade, essa é a ideia que está por trás lá do Papai Noel, tá? Ele vê-te quando estás a dormir, ele sabe se você fez bem ou mal, até cantam isso, não é? E ele sabe tudo. Quem é que sabe tudo? Deus, amém? Quem é que dá, quem é que dá o rewards, recompensas, conforme a nossa obediência ou a nossa submissão à vontade do Senhor? É o Senhor. E estas recompensas são espirituais, não são físicas, não são carrinhos para crianças e bonecas para meninas. Certo? Irmãos, então, por exemplo, essa é uma ideia, tá? Isso seria uma ideologia, tá? Uma ideologia que vem, que chega aos nossos ouvidos. Mas ao longo da história você tem encontrado em determinados lugares pessoas que estão numa posição tão alta, né? Os próprios os cúrios, né? Que a palavra é mesmo senhor, né? De Roma, tá? Que tomavam o lugar. Você lembra da história de Daniel, ainda no Antigo Testamento, quando o rei faz a estátua e ordena que todos se submetam e se curvem diante, por exemplo. Amém, irmãos? Então, pessoas às vezes colocam o governo, os governantes, nessa posição elevada, tá? O lugar que pertence a Cristo. Amém? Daí que é tão importante nós termos uma visão cristã e entendermos o que é que o inimigo quer fazer. Você vai ver ao longo deste texto que é muito mais do que a pessoa é, outra vez, a possível aparição de uma pessoa física que tomará e tentará tomar o lugar de Cristo, é muito mais uma ideologia e vários que têm aparecido ao longo dos tempos. Charles Spurgeon dizia: chegará um tempo em que, em vez de pastores alimentando as ovelhas, a igreja terá palhaços entretendo as cabras. Charles Spurgeon dizia isto, e por certo, irmão, que você já tem visto isso. Anticristos, pessoas tomando o lugar de púlpito e titulando-se pastores. Há uns anos atrás eu fiquei muito animado que a maioria deles dizia que era life coach. E eu pensei, está ótimo, porque eu não sou life coach, eu sou pastor, sou defino bem. Life coach é treinador de vida ou positivista, entre, I don't know, like, motivador, something like that. E eu fiquei contente, mas parece que isso não deu muito seguimento, que hoje eles voltaram a chamar-se pastores. Mas na verdade haverá um tempo em que teremos pastores alimentando, em vez de pastores alimentando as ovelhas, a igreja terá palhaços entretendo cabras. E assim é. Usam o púlpito para fazer stand-up comedy, para fazer piada com coisa bíblica, usando o nome de Deus, entretendo, dizendo ao povo mentira no lugar da verdade, distorcendo o texto bíblico. Fique atento, irmãos, na maior parte das vezes usam textos do Antigo Testamento para dizer o que lá não está. E os irmãos lembram daquilo que ficou marcado na nossa mente, que você não é Davi, você é Golias, não é? Lembra
Isso que alguns irmãos têm repetido isso ao longo dos tempos, é verdade, a destruição do texto bíblico faz você pensar que é Davi, mas na verdade você é Golias. O seu eu tem que ser morto, né? Tem que ser morto, né? Davi apontava para Cristo. Amém? Amém? Amém. Vamos então ao texto bíblico com isto em mente. Eu achei importante fazer esta definição de introdução para que nós possamos chegar ao texto com clareza de entendimento e percebermos que isto não é um texto de alguma coisa que irá acontecer no futuro, alguma coisa que estava acontecendo no tempo de João. Paulo referiu isso. Charles Spurgeon claramente avisou e advertiu a igreja que seria assim. E hoje estamos vivendo tempos complicados. Se os irmãos puderem, fiquem de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2 de 1 de João, versículos 18 a 29. E iremos ler após orarmos. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, quão bom é voltar aqui a este lugar para adorar o nome do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos concede a sua palavra e pedimos nesta manhã que o Senhor abra o nosso entendimento e coração para recebermos, pormos em prática. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos atentos àqueles que vêm em nome do Senhor proclamando algo que não é do Senhor. Tem misericórdia de nós e abra-nos o entendimento. Senhor, trabalha em nós em nome de Jesus. Amém. Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram de nós, dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O facto de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas você tem uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Também o que nega o Filho, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam deles permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos podem ficar sentados até aqui a palavra do Senhor. E voltou aqui, acting out. Vamos ver aqui. Ok. Amém. Versículos 18 e 19 da palavra do Senhor, do texto que nós lemos, nos diz, deixa só, irmãos, eu voltar aqui. Amém. Versículos 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa expressão aqui. A última hora. João está dizendo que aquela era a última hora. Eu sei, irmãos, que há um entendimento de que o final dos tempos virá. Ok? E é aquilo que tem-se falado muito, e todo mundo está à espera que aconteça alguma coisa. Vai acontecer um avivamento, vai acontecer um tal do milénio, vai acontecer um monte de coisas. Amados irmãos, por favor, Pedro disse no dia de Pentecostes que os tempos de Joel estavam se cumprindo naquele dia. Jesus disse, chegou o reino. João diz assim, filhinhos, versículo 18, esta é a última hora. Nós vivemos a última hora. Nós estamos mais perto da vinda de Jesus 2000 anos, mas não é um tempo diferente, nem virá um tempo diferente. Esta é a era da igreja.
O Israel, apontado na Escritura, é a igreja, somos nós. Há muita distração da igreja hoje com coisas, esperando que venha um tempo e que aconteça não sei o quê, e em vez de vivermos a realidade de hoje. A realidade é que Jesus veio, é que Jesus voltará, ele implementou o seu reino, os últimos tempos chegaram no dia que desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Esta é a última hora. Esta é a hora de vermos e assistirmos a falsos profetas, a anticristos, mas ao mesmo tempo de assistirmos a uma manifestação clara do poder de Deus no mundo através da igreja. Os tempos estão difíceis, claro. Os tempos são trabalhosos, claro. Temos que reunir forças e lutar contra o sistema que o mundo impera para que o reino de Deus prevaleça. Não espera um tempo diferente. Esta é a sua hora. No século XVI foi a época dos reformadores. Hoje é a nossa época. Nós não somos melhores nem piores. Todos mortos em delitos e pecados, todos recebendo o Espírito Santo, todos sendo capazes de fazer a obra do Senhor, capacitados pelo alto. A mesma coisa que os apóstolos. Vocês dizem, não, mas era apostólica, era diferente. Com certeza, Paulo, o último dos apóstolos. E os pais da igreja? Que diferença nós temos da igreja do primeiro século? Nenhuma. Os apóstolos receberam uma missão especial e uma unção especial e uma revelação especial, mas a partir dali, todos, de igual forma, devemos trabalhar e nos esforçarmos no reino de Deus, sabendo que esta é a última hora. Não tem uma hora depois. Essa confusão que existe hoje no movimento evangélico, irmãos, está causando gente a adormecer, está a causar o crente a adormecer, a ficar parado, a apodrecer nos bancos das igrejas, porque não é hora de fazer coisa nenhuma, é hora de esperar. Que diferença temos hoje da igreja do primeiro século? Se a palavra do Senhor diz clara que chegou a última hora, irmão, não seja enganado, não se deixe enganar, especialmente por coisa que sai em filme. Saiu esses filmes aí deixados para trás, irmão, confundiu todo mundo. Não, esta é a última hora. A igreja está mais... Eu vim hoje de manhã a falar com o irmão John pelo caminho. A igreja hoje está tão preocupada com o que está a passar em Israel e não está preocupada com o Israel de Deus, que é a igreja. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com o Evangelho. Estamos preocupados com igrejas que estão abertas por aí, lugares onde se cultuava a Deus, que hoje se cultua qualquer coisa, se faz qualquer coisa. E isso me preocupa muito mais. Porque é aqui do lado. A igreja que há 2 semanas atrás foi invadida nos protestos, ou nos... Não é protesto, aquilo é riots, não é? É vandalismo. Enquanto a palavra de Deus estava sendo pregada, entraram um monte de gente invadindo a igreja e impedindo o culto. Aqui, meus amados irmãos, é o reino. A propósito, era uma igreja batista reformada, igual à nossa. Não sei se os irmãos sabiam disso. Não, eu não conheço o pastor, né? Eu fui investigar. Um homem que escreve para o Desiring God. E o culto foi impedido. E eu vi qualquer coisa que ontem, semana passada na Flórida, aconteceu uma coisa idêntica, mas com menos impacto, muito menos. Irmãos, filhinhos, despertamento para nós. Olha o carinho do apóstolo João falando para nós hoje, inspirado pelo Espírito Santo. Esta é a última hora. E assim vocês ouviram que o anticristo está vindo. E aqui claramente pode ser uma colocação com a pessoa do anticristo física, se assim for, mas muito mais do que isso, já agora, eu estou só a ler o texto, irmão, já agora muitos anticristos têm surgido. Ora, se naquela época surgiram, veja hoje. Estava a ouvir esta manhã, alguém diz um estudo que foi feito, que graças a Deus, as mega igrejas falsas nos Estados Unidos estão a fechar, e muitas já fecharam. Estão a ser vendidos os buildings por bankruptcy, porque as igrejas não conseguem pagar as contas. Estou a falar de mega igrejas, onde o evangelho não era pregado, onde era um falso evangelho pregado. Não estou a falar da igreja verdadeira, mas dou graças a Deus por essas coisas acontecerem. Novidade para nós, irmãos. É a primeira vez que se ouve falar nisto.
Esses movimentos tendiam a crescer, a crescer, a crescer. Aliás, todas as igrejas que eram conservadoras, que se tornaram liberais e começaram a aceitar coisas como casamento homossexual e outras coisas assim, grandes denominações estão caindo e se desfazendo completamente. Igreja presbiteriana, não a igreja presbiteriana ortodoxa, não a igreja presbiteriana verdadeira, fiel às Escrituras, a outra, completamente nos Estados Unidos está perdendo terreno cada vez mais. Eles tentaram liberalizar e abrir portas para entrar todo mundo, para manter gente, e foram perdendo. A graça de Deus se afastou, estão-se desfazendo. A igreja luterana, a parte luterana, que também aceitou o LGBTQ+, whatever that is, também a mesma coisa. Graças a Deus pelas igrejas fiéis, permanecem fiéis. Seja firme, seja fiel. Deixe os anticristos, não vá atrás de roda de doutrina, de conversa para aqui e para acolá. Não, somos fiéis a Deus. O anticristo está vindo e já muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Olha o que diz o texto, qual é a razão que nós sabemos que é a última hora? É que tem falso profeta aí. Tem falso ensinador. Tem gente tentando tomar o lugar de Cristo. Tem gente tentando tomar o púlpito. Você entende que Satanás está interessado em trazer falsas doutrinas para o meio do povo de Deus. Ele não está muito incomodado com quem anda lá fora já, ou servindo. Mas ele quer trazer falsa doutrina é aqui. Por isso, meus amados irmãos, que uso tantas vezes essa expressão, protejam o púlpito, protejam o púlpito. Ajude-me a proteger o púlpito, ajude o presbítero Márcio a proteger o púlpito. E nesse sentido, seja capaz de se colocar na linha da frente para que não haja impedimento algum de que a palavra de Deus prossiga e seja pregada e seja proclamada. E eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O facto de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quantas vezes, irmão, você já viu isso acontecer? Você não precisa estar nesta igreja há muitos anos para você ter visto isso acontecer. Vão embora, não aguentam essa doutrina, arranja-se de desculpas, inventa-se daqui e da acolá, mas a razão verdadeira é que não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, estavam connosco. É muito clara essa realidade, por muito difícil que este versículo seja. Embora esteja a falar dos anticristos, está a falar do anticristo outra vez, não o anticristo, pessoa, os anticristos, aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que se colocam e querem colocar no lugar de Cristo, que inventam a sua própria doutrina, que querem seguir os seus próprios pensamentos. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem: eu não acredito nesse Deus? Quando a pessoa diz isso, diz: não é nesse Deus, é em Deus, você tem o seu próprio Deus, que é você que inventou. Quantas vezes temos ouvido isso? Eu não acredito que seja assim, eu não aceito assim, eu não acho que a Bíblia está... E normalmente começa por aí. Eu não acho que tudo que está na Bíblia está certo. A Bíblia foi escrita por homens. E você começa a ver o decair dessa gente. O questionamento da verdade e da autoridade da Bíblia, de Deus. Mas versículo 20 diz o seguinte, e isto é uma consolação para nós: mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Amado irmão, você tem Bíblia, você ouve pregação, você tem conhecimento, você tem forma. Aliás, se João dizia isto na época, muito mais hoje nós temos uma maneira de ter conhecimento. Às vezes, à deidade, alguns têm dificuldade em ler, talvez os olhos começam a falhar. Hoje, graças a Deus, pode-se ouvir. Você coloca no seu telefone, faz play, a Bíblia fala para si. O telefone fala a Bíblia para si. É ou não é? Até livros, audiobooks. Outra coisa fantástica, extraordinária, que você pode fazer e pode ajudar, mas se você pode ler, nada há. Quanto a mim, nada há como ler. Quanto a mim, e pegar no papel e ler, para mim. Mas eu sou old school. Possivelmente os jovens dizem que não é assim, talvez eles tenham outra forma. Tudo bem. Para mim não há nada como ter na mão papel. A unção, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Amado irmão, se você está em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em si, você tem essa unção que provém do Santo, um discernimento de espíritos, você tem o conhecimento e o discernimento de espírito. Entenda, você pode ter todo o conhecimento bíblico que não resolve nada. Aliás, isso é gnosticismo. A salvação não é pelo saber. A salvação é pelo viver o que você sabe.
Como é que você vive? O que você sabe? Pela ação do Espírito Santo. Como é que você vive as Escrituras? O Espírito Santo habita em si e lhe dá discernimento para você saber o que está certo e o que está errado e fazer o que está certo e viver para Deus. Se Deus não nos desse essa unção, nós não tínhamos como viver a vida cristã. Há gente que quer receber unção hoje, né? Vai à igreja e o pastor faz... Que ridículo. Sopra no microfone, só estraga o sistema de som. Mas não vou fazer mais, senão o Tiago vai-me arrancar o telefone, o microfone. Amado irmão, a unção é que Deus derramou no seu coração. Está em si. Não está em si no sentido de que eu sou capaz. Não, e Ele colocou porque você não era capaz. A unção não se passa, a unção recebe-se pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Um discernimento, uma autoridade que Deus nos dá por causa da verdade que está contida em nós, a verdade que nós recebemos. Note que ele diz assim: não lhes escrevo, versículo 21, porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Note, ele está a escrever, não é uma coisa nova. Eu receber a carta e dizer assim: essa não sabia. Não! Aliás, quando você vem aqui ao culto, eu gosto muito de uma expressão que o nosso presbítero diz, que é assim: eu não vou pregar nada novo. No dia que ele disser assim: eu vou pregar uma coisa nova, o irmão pode ir embora. Ele não vai fazer isso. A gente não prega nada novo, a gente não inventou nada. A gente não está, né? Recebeu uma revelação agora. Irmãos, o ridículo dos falsos profetas hoje é eles estarem no púlpito e dizer assim: espera um pouco, que Deus está-me a dizer uma coisa agora. Você não disse em casa, quando você preparou o texto no seu entendimento, eu não tenho nada para dizer no púlpito. Eu já tive em lugares que o pregador chega na frente e diz assim: vocês querem ouvir a mensagem que eu preparei ou que o Espírito Santo me deu agora? E naquela hora a minha resposta é: eu não quero ouvir nenhuma. Por que razão o Espírito Santo ia mudar a mensagem? Por que razão? Porque o Espírito Santo não sabia que ele era o pregador. Aí chegou lá e disse: olha aquele pregador, agora vou ter que lhe dar a ele também. Que ridículo, irmãos! Prepara a mensagem em casa, o Espírito Santo está dando em casa, escreve a mensagem, vem ao púlpito e prega o que está escrito. Sabe quem insistia muito nisso? Lutero, sabia? Lutero insistia muito nisso. De que o pregador tinha que ser fiel ao texto e ao que ele tinha preparado. Porque se fosse para lá contar qualquer abobrinha, o povo devia sair e ir embora. Que é o mais se vê hoje. O que mais se vê hoje, só prega o texto, fala só o texto, ser submisso ao texto, ser obediente a Deus. O que se vê por aí, irmãos, de ridículo. Deus está-me a dar uma palavra agora. Está aqui, já me deu. A propósito, em inglês custou $1. $1,50 agora. Inflação, foi, não foi? Foi de $1 a $1,50. Deixa lá, irmãos, o café passou de $2 para 5. E você não se queixou. Right? Vai experimentar um café com crime de não sei de quê, paga $5. Que dá 2 Bíblias e meia, não é? 3 Bíblias, dá 3 Bíblias. Minha matemática está mal. Não lhe escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que nega o Pai e o Filho, aquele que nega que o Filho vem em carne, aquele que nega que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Andam a pôr placas por aí, já viu? Outdoors. Jesus não é Deus. Jesus não estava no princípio, já leu? Ele estava. Diz a Bíblia, Ele é Deus. Aquele que nega tem o espírito do anticristo, quer se opor a Deus, quer tomar o lugar de Deus, quer transformar a doutrina. Entendem, meus amados irmãos, nós estamos a falar de anticristo, aquele que quer transformar a doutrina, coisa séria, aquele que quer tomar o lugar de Cristo em coisa séria. Não é aquele que de repente nós temos divergências. Tem irmãos que têm divergências de nós, que têm diferenças. Talvez eles cultuam de uma forma diferente, talvez eles tenham um momento diferente, talvez eles praticam a ceia do Senhor diferente, talvez eles até fazem o batismo diferente, mas isso não significa que eles não são irmãos em Cristo. Nós estamos a falar de salvação, nós estamos a falar da doutrina bíblica, nós estamos a falar da glória de Deus, nós estamos a falar da exaltação de Cristo. Isso não muda. E aqueles que fazem o batismo de repente diferente, um dia eles vão descobrir que estão errados, não é? Amém?
Irmãos, entenderam? É porque nós estamos certos, não é? Se você for lá, eles vão dizer o contrário. Não estamos a falar nessas diferenças que a palavra do Senhor nos manda até termos comunhão. O que é que Paulo diz? O alicerce é Cristo. Depois cada um veja como constrói em cima. Então o fundamento da nossa fé, a base da nossa salvação. Não estamos a falar de coisa superficial. Eu até costumo brincar com os meus amigos presbiterianos, tá? Gente, Dutch Reform, eu gosto de brincar com eles. E eles pegam comigo, eu pego com eles, eu te mando piada para cá e para lá. Não tem problema nenhum, irmãos. Irmãos em Cristo. Estamos a falar daquele que transforma a doutrina, transtorna a verdade divina. Que aceita o pecado e diz que é bom. Aceita o pecado e diz que está certo. É disso que estamos a falar, irmãos. É disso que estamos a falar. Não lhes creio porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem. Amém. Quem é mentiroso não, aquele que nega que Jesus é o Cristo. E esse é o anticristo. Tudo que nega o Filho também não tem o Pai. Irmãos, quem nega o Filho não tem o Pai. Quem não tem o Filho como Senhor e Salvador, nega o Pai, nega a Deus. Não adianta a boa intenção, não adianta, não. Todos os caminhos levam a Roma, como se dizia, ou todos os rios levam ao mar. Não, não, não. Salvação somente em Cristo e naquele que tem como Cristo, como Senhor e Salvador. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém tem o Pai se não tiver o Filho. Simples e claro. E temos que parar com qualquer outra ideia, qualquer outra ideologia. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Entenda ao confessar aqui, confessar com a boca, viver com a vida. O confessar é o viver. Aquele que confessa ser cristão, vive como um cristão, e esse tem o Filho e o Pai. Glória a Deus. Não é tão difícil assim saber se nós somos salvos. É? Não é. Há gente que fica aí à procura, aí a divagar, é salvo ou não é salvo. É fácil. Você confessa a Cristo, você vive como um cristão, você parece com Cristo. Então você tem o Pai. As marcas da vida cristã são tão boas, irmão, não tem como enganar. Você sabe. Tem pecado escondido na sua vida que você está acariciando e guardando. Você não tem o Filho nem o Pai. Você já largou todo o pecado, você já buscou de Deus restauração, você já buscou de Deus e busca incessantemente de Deus não pecar. Então você tem o Filho e tem o Pai. É fácil. Não é tão difícil assim. A gente confusa aí fora, não sabe. Eu não estou a falar, meus amados irmãos, que você não luta contra o pecado até hoje. Eu luto contra o pecado todos os dias, entende? Vontade às vezes de esganar alguns. Não? Todo mundo sabe o que é esganar. No Brasil fala esganar. Fala. E a gente ora, Senhor, muda o meu coração. Mas não me dês força. Senão vai haver funeral amanhã. Muda o meu coração, é ou não é? Se eu mudo o meu coração, é ou não é assim? No trânsito, esta manhã, vinha um senhor atrás de mim, estava com pressa de chegar ao culto. Dele, não era o nosso. Que o nosso era só às 9. Eu parei no sinal, estava vermelho. Fiquei a olhar, eu posso virar, não posso virar? Diz no turn on red, não tenho a certeza. Aí o sinal ficou verde, pô! Eu disse assim para o John, o senhor está com pressa de chegar ao culto? Ele está atrasado para o culto dele só pô, domingo de manhã. Meus amados irmãos, não é assim. A gente tem que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, que a vontade era abrir o vidro e ralhar. Mas porque o Senhor mudou a nossa vida, não é porque nós queremos dar um bom testemunho e queremos fazer uma farsa. Porque o Senhor mudou a nossa vida, nós pacientemente lidamos, porque o Senhor é tão paciente connosco, não é, irmãos? O Senhor não é tão paciente connosco? O Senhor é tão paciente connosco. Que o Senhor nos ajude. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O que você ouviu desde o princípio tem que permanecer em si. Cuide disso. Zele por isso. Busque. Irmãos, eu já disse isso várias vezes. Ouça mensagem evangelística e leia texto evangelístico. Não é uma coisa que aconteceu uma vez na sua vida, você não precisa resolver mais. Revisite a sua salvação. Medite que Cristo verteu o sangue dele em seu lugar. Medite nisso.
pense na condenação que estava sobre si. Visite quem você era e o que você é hoje em Cristo. Volta atrás. Não deixe passar. Às vezes nós deixamos passar coisas. Muitos dizem, não, você não deve voltar a pensar no passado, porque o passado já foi enterrado e foi esquecido por Deus, com certeza, mas a razão pela qual nós visitamos o passado é para nos lembrarmos onde estamos hoje. E para nunca voltar atrás. De onde o Senhor te tirou, do lamaçal do pecado e da morte. Permaneça naquilo que você ouviu desde o princípio, na palavra original, no texto como ele é. Alguns irmãos são tão zelosos por isso que até dizem que só existe uma versão da Bíblia. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Não, não é isso. Tudo bem que quer usar a mesma versão de sempre, tudo bem. Mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é você permanecer na verdade bíblica. Não de mover dela. Salvação somente pela graça, somente em Cristo. Não se demova. O que ouviram desde o princípio permanecer em vocês e vocês permanecerão no Pai e no Filho. Permanecer na doutrina bíblica. Irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas que até chegam a um determinado conhecimento das Escrituras e ficam maravilhados com a verdade bíblica. E passado algum tempo, começa aquilo a perder aquele desejo por Deus, começa a arrefecer. E tem alguns irmãos que pegam naquele texto lá, quando Jesus acusa as igrejas, lá nas 7 igrejas, e uma delas tinha perdido o primeiro amor, e as pessoas começam a justificar, né? Porque era aquele primeiro amor. Não, meus amados irmãos, não é assim. Jesus estava a acusar aquela igreja, não estava a acariciar o pecado daquela igreja e a deixar passar. Jesus estava a acusar aquela igreja por ter perdido o primeiro amor. Meus amados irmãos, permaneça no primeiro amor. Quando você começar a desanimar na fé, entenda que você é o problema. O seu eu é o problema. Para de acusar os outros. A nossa primeira tendência é essa. É por causa disto, é por causa daquilo. Não é nada, meus amados irmãos. É a nossa carne que precisa ser subjugada mais uma vez, precisa ser negada mais uma vez. O problema está em nós, não está nos outros. Arranjamos sempre maneira de desculpar tudo o que fazemos à conta de outros. Meus amados irmãos, não. Permaneça no que você ouviu desde o início. Zele por essa verdade. As verdades antigas. Gosto tanto de ler coisas antigas. A gente em Portugal dizia que era coisas com cheiro a naftalina. Estou a olhar para a irmã Maria Cecim, aquelas bolinhas que se punham na roupa para não... É isso, irmã? A irmã Rosemary também? Sabe o que é? Fazia-se isso, não é? Punha-se aquelas bolinhas, depois a roupa cheirava a naftalina, porque era a roupa antiga, estava guardada. Ou era isso ou cheirava a bolor, não é? Isso é nos outros tempos. Eu sou tão velho. Isso, exatamente. Eu gosto de coisa que cheira a naftalina, que já está lá há muito tempo, já existe há muito tempo. Estou a falar de doutrina muito antiga. E as novas invenções? Rejeite. É espírito do anticristo. A nova doutrina, por muito bonita que ela pareça, está tomando o lugar da antiga doutrina, é anticristo. É o que diz o texto. É o espírito do anticristo. É pregada por anticristos. Voltemos atrás às doutrinas antigas. Aquilo que Deus tem para nós. Vocês permanecerão no Pai e no Filho. O versículo 25 é tão bonito, irmãos. Eu tenho que andar rápido, não é? Estou muito atrasado. O versículo 25 é tão bonito. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Oh, você permanece no Pai e no Filho, você tem uma promessa de vida eterna. Você não mais estará debaixo de condenação. Você tem o Pai e o Filho e esta promessa é para si. João continua e diz: escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Ele volta a falar da unção, ele volta a dizer que permanece em nós, e ele volta a dizer: cuidado com os que querem enganar. Fique atento, irmão. Leia a sua Bíblia. Peça ao Espírito Santo que o ajude a discernir. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. A unção que você recebeu o desperta, o mostra. Está em si. É o Espírito Santo que derramou em si.
Versículo 28 e 29 diz assim: filhinhos, e tão bonito que ele refere filhinhos, não é? Tão carinhoso, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Oh, meus amados irmãos, esta é a promessa que você tem de vida eterna. Permaneça nele, para que quando ele se manifestar, você não vai ser envergonhado. Você não está no lugar errado, você não está fazendo a coisa errada. E ele virá, e ele nos encontrará, e se não seremos envergonhados e temos confiança na vinda dele. A vinda do Senhor não nos causa aflição, nem tribulação, nem angústia, nos causa alegria. Porquê? Porque nós estamos nele, permanecemos nele e temos confiança nele, naquilo que ele é e no que ele nos deu, a vida eterna. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ora, se você pratica a justiça, você é nascido dele. Terminando a mensagem, voltando ao texto que o presbítero leu da abertura do culto, Mateus 24, 23 a 25. Palavras de Jesus diz assim: se então alguém lhes disser, Jesus disse isto. Lembra, Jesus implementou o reino. O rei veio fisicamente a esta terra para implementar o seu reino, do qual você é parte hoje aqui. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente, disse Jesus. Viram muitos em nome do Senhor. Há uns anos atrás, eu não sei se ainda existe, eu vou tentar ser breve. Eu não sei, não tenho ouvido falar, mas havia um fulano no Brasil que dizia que era Jesus. Vestia branco, usava uma coisa vermelha e dizia que era Jesus. Foi convidado para um programa de televisão e o zombador do host do programa, tipo night shows, talk show, eu não sei o nome do fulano. Eu vi isso. E ele convidou e disse assim: então você aceita um vinho? Não sei se os irmãos viram isto. E ele disse: aceito. E ele pegou em 2 copos, encheu de água, e o tal do Jesus disse assim: então, mas isso é água. Ele diz: agora o senhor faz o resto. Agora o senhor faz o resto. Onde chega a zombaria e o ridículo? Mas não do programa. Não do programa, irmãos. Não, o falar não é um zombador. O do programa é um zombador. Nunca eu faria uma coisa dessas, irmãos. Nem queria qualquer contacto com tal coisa, nem expor na televisão tal coisa. Mas o zombador não foi o falar. O maior zombador ali não foi o host do programa. Como é que se diz? O apresentador do programa. O maior zombador foi aquele que apresentou-se ali, querendo imitar que era Jesus. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Por favor, entenda isto. Eu sei que você não vai atrás dessa conversa fiada. Aliás, tem que ser um louco para seguir um fulano desses. Tem que ser um louco. Tem que ser um louco. Tem que ser tão desvairado quanto ele. Mas sabe qual é o problema hoje, irmãos? É gente que se apresenta no púlpito de fato, de terno e gravata, falando em nome de Jesus, de Bíblia aberta, ensinando falsa doutrina. E esse é que é o problema. Esse é que é o problema. E é o que tem mais hoje. Não meus números, números de outros. Há quem afirme que nos Estados Unidos menos de 5% das pessoas que se chamam evangélicos são verdadeiramente salvos. Menos de 5%. Estamos a falar dentro da igreja evangélica. Nós não estamos a falar a juntar católicos e Jeovás. Não, dentro da igreja evangélica. O que vai para aí de falsa doutrina, irmãos, o que vai para aí de heresia pregada em nome da verdade, o que vai para aí de erro e de engano. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos guarde. Qual é o nosso papel? João disse: permanecer na verdade. Permaneça na verdade. Fique na verdade. Agarre-se à verdade.
defenda a verdade, lute pela verdade. Agarre-se a Cristo, porque nele e só nele você terá vida.